Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje o assunto é cultura e ausência de política norteadora, né, a esse setor e a escassez de recursos financeiros para desenvolver ações culturais na cidade. E quem está falando destas questões é o produtor cultural Márcio Kubiak. Né? E podemos ter esperança de uma política eficiente aí para a área de cultura, Márcio? As esperanças pode se reacender? Então, eu acredito que sim, né? Não posso ser pessimista nesse caso, assim, porque senão, né, o melhor seria estar em casa, né? Mas assim, eu acredito que é um processo que vai ser muito dificultoso, porque nós estamos aí vivenciando 8 anos, praticamente 8 anos de um governo, um pouco do outro governo, do governo anterior também, em que a coisa ficou meio assim, sem ser prioridade, né? Sem norte, né? Sem a devida atenção ao desenvolvimento simbólico, à questão da integração social da comunidade, né? Uhum. Então, assim, eu imagino que sim, mas, primeiro, sem apoio do Executivo Municipal, né, não tem condições. Sem apoio da Câmara dos Vereadores... Aliás, falar em Câmara dos Vereadores, nós não temos ninguém assim que levante a bandeira para a área cultural no Legislativo, ou temos? Temos, assim, nós temos diálogo, diálogo, mas insuficiente ainda, não né? Dentro do universo possível ali. Por exemplo, no ano passado, isso há de se fazer essa justiça, né? O Executivo Municipal havia determinado que o Fundo Municipal de Cultura em 2011 teria R$ 418 mil. Em 2009, em 2010 foram 400. Então o aumento foi de R$ 18 mil. Sendo que ele havia prometido 600 mil, né, no último ano de governo e fechar 900 mil reais para o Fundo Municipal. Isso está em programa de panfletinho de governo, assim. Então, o Conselho Municipal de Cultura, em gestão com a própria Câmara de Vereadores, conseguiu organizar uma articulação que fez com que os vereadores destinassem verbas, né, que eles podem, para aumentar um pouco o fundo. Então, nesse sentido, por exemplo, quando se trabalha, né, dando a prioridade necessária, você vê que tem ganhos, né? Então, nesse sentido, a Câmara de Vereadores mas precisa caminhar muito mais. Nós temos reformulação do Conselho de Cultura para ser aprovado na Câmara, nós temos o mecenato municipal a ser aprovado na Câmara, nós temos o Sistema Municipal de Cultura a ser aprovado na Câmara. Então a Câmara ela é um agente fundamental, tão fundamental quanto o Executivo. Sem esses dois agentes, a coisa não vai. Por outro lado, sem a comunidade de produtores culturais e artistas atuante, também não tem campo cultural, né? Então a gente precisa estar balanceando com isso. E nós temos toda uma série de outros equipamentos privados ou públicos, como a própria FURB aqui, que podem e devem desenvolver mais políticas culturais, o próprio Teatro Carlos Gomes, né? Então a gente precisaria articular toda essa gente, né? E articular isso no sentido de prioridade mesmo, assim, nós não vamos enriquecer a cidade, né, com a cultura, assim, materialmente, mas nós vamos enriquecer espíritos e mentes e... Tornar uma população mais crítica, inclusive, isso, né? E reforçar o capital social da própria cidade, né? Uma cidade sem capital social é uma cidade fadada ao não desenvolvimento, né, à exclusão social. E esse é um dos grandes motes que nós viemos trazendo, né, nesse debate da cultura. Assim, nós queremos ir um pouco além dessa monocultura que existe em Blumenau, né? Por tanto tempo só conhecido o alemão, ou então a cultura germânica, o italiano aparece, mas os demais sujeitos sociais da cidade são todos invisíveis, né? Não se fala da capoeira, nós temos uma associação de nordestinos bastante atuante, nós temos todos esses atores que são invisíveis, né? E isso é uma pena, né? Porque as pessoas dizem a violência está crescendo em Blumenau, tudo isso. Nós poderíamos focar parte disso, né, parte dos esforços em investimentos na cultura, que a gente poderia ter respostas sociais a médio e longo prazo, né? Nada a curto prazo, sempre a longo prazo. Né?
Então, assim, se a gente tivesse um cenário municipal de políticas culturais consistentes, que apoiasse e fomentasse a diversidade cultural, a produção independente, que pudesse organizar museu, pudesse organizar biblioteca, arquivo histórico de maneira profissional, né, como se espera, se nós tivéssemos gestores também que fossem capazes e entendessem os conceitos e a abrangência da cultura, nós poderíamos casar muito bem com políticas nacionais, como vem por aí o Vale Cultura, que são R$50 que vão ser repassados ao trabalhador para ele fruir, consumir cultura, né? Os pontos de cultura, por exemplo, existem vários municípios do porte de Blumenau, como aqui em Santa Catarina mesmo, em que o próprio município desenvolve editais para pontos de cultura, né? Então, os únicos 3 pontos de cultura que nós temos aqui em Blumenau, que é uma política pública do governo federal muito inovativa, né? Vem do governo federal, não vem nenhum esforço do estado, do município, né? Então, aquela história, estamos perdendo o bonde da história mesmo, né? Olha só, nós estamos conversando com o Márcio Kubiak. Por quê? Porque o Márcio é mestrando em desenvolvimento regional aqui do curso de mestrado da FURB, né? E ele pesquisa políticas públicas, também foi conselheiro municipal em 2010. Então, assim, né, a gente está fazendo uma discussão em torno de cultura. Com este olhar, a gente está fazendo um olhar mais abrangente a respeito de cultura. Márcio, uma das questões que parece muito evidente é a ausência destas ações culturais nos bairros, né? Isso sumiu assim e parece que os bairros não precisam também de manifestações, né? Voltando o reforço da invisibilidade e da exclusão, né? Os bairros... ou que a iniciativa privada ou que uma associação comunitária que se resolva com ofertar algum tipo de atividade cultural, porque o município tem cada vez mais se recolhido também disso aí, né? Eu cito o programa Dança nos Bairros, que já foi um programa muito que teve uma abrangência municipal, né, consistente e eficiente, e hoje ele não existe mais, né? Então, assim, as comunidades, elas passaram a receber alguma coisa a partir da existência do Fundo Municipal de Cultura, e quando o proponente do projeto cultural que tivesse sido aprovado resolvesse ir para a comunidade, né? Porque o município ele tem se não me engano, ele tem uma atividade, um evento que é alguma coisa na comunidade, mas é meio um show de talentos, assim, né? Que por si só é entretenimento, né? Então, não querendo desvalorizar o entretenimento, o lazer que a trabalhadora precisa, mas a gente precisa ir além, né? Pelo menos o poder público, né? Com os seus recursos e até para valorizar esses investimentos, né? Então, e a própria fundação tem desenvolvido muito a política do evento, né? E não as ações. E não a ação cultural, a política cultural, né? O Márcio, eu sei que você já deu uma rápida pincelada, mas é arriscado a gente dizer que as políticas que ocorrem, né, na área da cultura, elas são políticas elitizadas, voltadas para um determinado grupo social? Corre-se muito risco, né? Assim, hoje, acompanhando um pouco o desenvolvimento do conceito, ele vai se alargando, né? Então, por exemplo, até os anos 90, por aí, a cultura estava naquela dicotomia entre alta cultura ou cultura popular. Hoje nós falamos mais em hibridizações, em transversalidades. Então, por exemplo, pelo menos eu, né, nesse caso aqui posso falar por mim, então, quando eu falo em cultura, eu sempre trabalho numa perspectiva mais ampliada, né, antropológica, que daí cabe dentro desse conceito a história de ser desenvolvimento econômico, de ser desenvolvimento simbólico social da pessoa e de ser também desenvolvimento sustentável, né? Mas nós corremos o risco e não seria exagero dizer que a fundação, né, se você olhar a própria lei que regula
a gestão e a administração da fundação, você vai sentir nos seus objetivos um reforço, né, das tradições locais, muitas delas ligadas a tão somente a famílias da elite local aqui, ou então B, essa perspectiva elitista de cultura burguesa, né, a perspectiva da distinção. Então, nunca a cultura como um trabalho, um campo de possibilidades, né, aberta, porque para mim a cultura é isso, é um campo de possibilidades abertas, né, para a pessoa. E quando eu trabalho nessa perspectiva alta ou cultura popular, alta cultura, né, então eu tô trabalhando esses extremos de classe, assim, que não conseguem trabalhar a riqueza da cultura, né? E aí nós vamos cair naquelas manifestações, algo como, né, não incentivar, por exemplo, os meninos que fazem rap, porque isso é marginal, né? Isso. A marginalização estaria nos grupos que trabalham rítmicos, como, por exemplo, o maracatu, que não tem um espaço que possa ensaiar, né, essa manifestação cultural, né? Então, pensando a respeito disso, que eu te fiz essa pergunta, né? E na verdade é assim, né? Quando a primeira entrevista do atual secretário de Estado de Cultura, Turismo e Esporte foi muito emblemática, assim, nós vamos levar cultura aos pobres. Então essa é a perspectiva, né? Eu levo cultura aos pobres e eu deixo de considerá-los como sujeitos e pessoas que têm cultura, e que não é a cultura que eu tenho, mas ela é tão... não existe melhor e pior nesse debate, né? É preconceituoso, inclusive, muito preconceituoso, dizer isso, né? Vamos levar cultura aos pobres. E aqui em Blumenau isso foi reproduzido por muito tempo, reproduz-se ainda também, né? Que é triste a gente mas ouvir isso, até né? isso tem desaparecido, né, em Blumenau. É difícil. Márcio, né, a gente está chegando ao final do nosso Cidadania em Debate, mas eu queria desde já agradecer a tua presença e até lembrando que a gente faz uma discussão em torno do assunto, porque esse assunto ele é pertinente, continua sendo pertinente. Mas, infelizmente, né, a gente vai continuar com esse tipo de ações que nós temos que tratar aqui no nosso Cidadania em Debate. Pois bem, chegamos ao final, então, né, de mais um Cidadania em Debate, né, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer aqui a presença do produtor cultural Márcio Kubiak, que veio ao Cidadania falar sobre cultura e os problemas que a falta de política e a escassez de recursos financeiros causam a este setor. Quero agradecer também a você que esteve ligado no programa. E a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira também, às 10 horas, aqui pela FURB TV. Tenham uma boa noite e uma boa semana. Tchau.